boa noite. Sejam bem-vindos a esse evento repleto de atualização, de práticas, de manejo em aleitamento materno. Eu sou a professora Daiane, faço parte da coordenação dos cursos de pós-graduação em saúde da Faculdade Sensupeg e é com muita satisfação, alegria e seriedade que estamos trazendo para diversos estados do país a pós-graduação em aleitamento materno. E essa palestra, ela faz parte dos eventos de abertura das turmas que vão iniciar suas aulas agora. Temos a turma de Chapecó e de Joinville, que vão iniciar suas primeiras aulas do curso de pós-graduação em aleitamento. Essa palestra traz muita atualização para nós, profissionais que trabalhamos com assistência, com a consultoria em aleitamento materno, e fica o convite para que todos venham buscar conquistar essa titulação nacional, que é a pós-graduação em aleitamento, que significa a maior e melhor titulação nacional para se tornar um profissional referência na área da amamentação, é a pós-graduação em aleitamento materno. E o Sensupeg traz uma inovação, como sempre, né? O Sensupeg inova trazendo desde a anatomofisiologia do processo da amamentação até disciplinas com abertura, o gerenciamento do negócio próprio, o empreendedorismo e tudo isso com a excelência dos cursos de pós-graduação em saúde do Sensupeg que todos já conhecem. A palestra de hoje vai somar muito com a nossa prática profissional, porque ela vai falar do papel da consultora em amamentação em relação à alternância das mamas e à frequência das mamadas. E quem é a nossa palestrante? É nada mais, nada menos do que a incrível Annelise Wendt. A Annelise é especialista em cuidado materno-infantil, é professora, palestrante, consultora e atende as famílias em amamentação. Professora Annelise, seja bem-vinda, sinta-se à vontade e é com você. Olá, obrigada, professora Daiane, pela apresentação. Sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa palestra de hoje sobre duração das mamadas e revezamento das mamas durante a mamada. Bom, eu espero que na palestra de hoje você saia daqui com alguns esclarecimentos a respeito desse assunto, mas também algumas dúvidas, algumas reflexões para continuar aí a sua pesquisa a respeito de amamentação. Hoje a gente vai focar nesse tema de duração das mamadas e revezamento das mamas, que é um tema bem específico e que tem tudo a ver com as orientações mais comuns que a gente tem ouvido por aí, de pessoas que amamentam, ou então de amigas que amamentaram, de familiares que tiveram alguma experiência de amamentação, ou até mesmo dos profissionais da saúde que orientam também a amamentação. Então eu vou começar a palestra de hoje citando alguns exemplos de algumas orientações que a gente ouve por aí e a gente vai usar elas como base para as nossas reflexões aqui na palestra, tá? Primeira orientação que a gente costuma ouvir por aí é que o bebê tem que mamar um determinado tempo em cada mama, por mamada. Por exemplo, o bebê tem que mamar 15 minutos em cada mama, ou 10 minutos em cada mama, ou 40 minutos em cada mama. Essa é uma orientação bastante comum, que eu acredito até que seja aquele tipo de orientação que vai passando de uma pessoa para outra, sem muitas delas se questionarem, né, a respeito do que significa, de como é que funciona a mamada, do que esperar do comportamento do bebê ao longo da mamada, para que a gente dê essa orientação e ela faça sentido para essas famílias, certo? Uma coisa também interessante a respeito dessa orientação é que cada uma das pessoas que orienta coloca ali um número cabalístico ali, né? 15 minutos, 10 minutos, 40 minutos, mas ninguém sabe exatamente o porquê daquele tempo. Então a gente vai refletir um pouquinho a respeito disso aqui ao longo da palestra. Uma outra orientação que também é bastante comum é que o bebê tem que mamar um peito por mamada. Então, numa mamada ele mama o direito, na próxima ele mama o esquerdo, porque dessa forma, esse é o argumento, porque dessa forma ele chega no leite gordo. Porque se ele mamar os 2 peitos na mamada, ele não chega no leite gordo. Então, ele tem que mamar um peito por mamada para chegar no leite gordo.
E aí eu sempre fico me perguntando, assim, em que momento que o bebê chega no leite gordo? Como é que funciona esse negócio de chegar no leite gordo? Eu sempre imagino, assim, um portal como aqueles que a gente vê no início das cidades, assim, né? Seja bem-vindo ou volte sempre, né? Eu sempre fico imaginando o bebezinho ali dirigindo e chegando no portalzinho, bem-vindo ao leite gordo. Em que momento que isso acontece? Será que é assim? Ele chega no leite gordo? Como é que funciona a composição do leite ao longo da mamada? Vale a pena a gente questionar, né? A respeito disso, a gente vai falar sobre isso aqui ao longo da palestra. E também tem algumas falas que a gente costuma ouvir, que é do tipo, o bebê não ganhou peso suficiente porque não chegou no leite gordo, ou porque aquela pessoa que está amamentando não tem tanto leite gordo para fazer o bebê ganhar peso suficiente. E aí também vamos fazer alguns links a respeito disso, né? Dos porquês que podem fazer o bebê não ganhar peso adequadamente. Claro que a gente não vai falar de todos, mas a gente vai falar de todos que tiverem relação com a duração da mamada e o revezamento das mamas. Tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero te dizer é que se você veio para essa palestra hoje achando que ia sair daqui com o número mágico da duração das mamadas, do tipo, nossa, hoje é que eu vou descobrir quanto que é de fato que eu tenho que contar no relógio ou contar no aplicativo para saber quanto que tem que durar a mamada. Se você chegou aqui nessa esperança, eu preciso te frustrar e te dizer que infelizmente você não vai sair daqui com este número cronológico aqui para você avaliar no seu relógio. Porque esse número, ele não existe. Mas eu vou te explicar por que esse número não existe e aí você vai ver que vai fazer muito mais sentido, vai ficar até mais fácil de avaliar se a mamada está sendo efetiva ou não, a partir dessas explicações que eu vou te dar aqui, tá bom? Então fica tranquilo, você não vai sair daqui com um número, mas você vai sair daqui com uma explicação que vai fazer bastante sentido na avaliação da efetividade da mamada do bebê, tá? Por que que a gente não pode se apegar num número? Primeiro motivo, pela diversidade das pessoas que amamentam e dos bebezinhos que estão mamando. Porque a pessoa que amamenta, o corpo dela pode funcionar de maneiras completamente diferentes. As pessoas que amamentam, né? Eu posso atender uma pessoa que tem um peito volumoso, que tem um grande número de glândulas, que tem um grande número de ductos, que tem uma boa ejeção de leite, que os aspectos emocionais dela estão tudo ok ali no pós-parto, que os níveis hormonais dela também estão tudo ok, mas eu também posso atender a pessoa que tem um número de glândulas insuficientes, que tá passando por um estresse ali no pós-parto, que de repente os hormônios dela estão descompensados de alguma forma, ou seja, pessoas completamente diferentes, né? E aí você pode usar esses pequenos exemplos aí que eu dei, você pode fazer inúmeras variações, né? Aquela pessoa que tá com os aspectos emocionais tudo em dia, mas de repente não tem um número de glândulas suficientes, ou então de repente a ejeção de leite dela não é tão boa, mas a produção é bastante boa, e aí a gente pode configurar essa amamentação, né? Essa pessoa que está amamentando de maneiras inúmeras, né? De inúmeros jeitos diferentes, ou seja, tem diversidade aqui, não tem ninguém igual a ninguém aqui nesse quesito pessoas que estão amamentando. Por outro lado, né, os outros 50% dessa amamentação, que são os bebezinhos, eles também são diversos. Vão ter bebês que vão ter uma abertura de boca maior, outros que vão ter uma abertura de boca menor. Vai ter bebê que vai ter alguma restrição de movimento de língua, outros que não tem. Vai ter bebê com uma excelente pressão intraoral e outros bebês que não têm uma pressão intraoral assim tão boa. Bebês que são bem posicionados, que fazem uma boa pega. Bebês que não estão bem posicionados, que não fazem uma boa pega. Bebê que sente dor na hora da mamada. Bebê que não sente dor na hora da mamada. Ou seja, a diversidade aqui nesse 50% da amamentação que é o bebê, também é bastante grande. E aí se você vai juntar a diversidade de bebezinhos, né, que eu posso encontrar, com a diversidade de pessoas que amamentam que eu posso encontrar, você vai ver que tem inúmeras configurações para acontecer. Esse encaixe ele vai acontecer de diversas maneiras, de modo que é impossível eu determinar que todas as pessoas que amamentam e todos os bebezinhos têm que ter uma duração X de mamada. Ou que todas essas duplas têm que amamentar de X forma, um peito por mamada ou 2 peitos por mamada. É impossível eu determinar isso conseguindo enxergar essa diversidade de duplas, né?
que podem existir, certo? Então, daí você já consegue perceber que não dá para colocar todo mundo na mesma caixinha. É impossível todo mundo receber essa mesma orientação de um determinado tempo ou de um determinado jeito de fazer a amamentação fluir, tá? Então, esquece o tempo de mamada, esquece essas orientações pré-definidas, porque elas não vão servir para todo mundo. Mas eu vou te explicar aqui ao longo da palestra o que é legal de a gente observar para conseguir ensinar essas famílias como que elas fazem para identificar se a mamada está eficiente ou não. Porque afinal de contas, quando a gente determina, né, que o bebê tem que mamar 15 minutos em cada peito, 20 minutos em cada peito, um peito por mamada, dois peitos por mamada, o que a gente está querendo dizer para a família é como que ela faz para avaliar se a mamada está funcionando bem ou não, certo? Na verdade, a gente quer dar um número, porque a gente se apega nos números e o número é um jeito mais fácil de a pessoa saber se está funcionando bem ou não. Nesse número específico, né, a respeito do tempo de mamada, a gente já sabe que esse número não funciona. Então, a gente vai dar outros artifícios para a família conseguir avaliar se a mamada está funcionando bem ou não, tá? E eu vou te explicar esses artifícios aqui hoje. Bom, um outro motivo pelo qual a gente não pode colocar todo mundo com a mesma orientação é porque ao longo da amamentação, os padrões do bebê e da minha produção de leite, né, da produção de leite da pessoa que está amamentando, também vão mudar. A gente sabe que a pessoa que está amamentando, ela vai começar essa história de amamentação dela produzindo o quê? Colostro. Depois, ali por volta do terceiro dia de vida, vai acontecer a pojadura, a descida do leite, e essa pessoa vai produzir um volume maior de leite, e aí, por consequência, o bebê também vai ter contato com um volume maior de leite, e eu espero padrões completamente diferentes para cada uma dessas fases de amamentação. Não tem como eu dizer para a pessoa que vai amamentar que o tempo que dura a mamada na fase de colostro é o mesmo que dura na fase que o bebê vai ter contato com maior volume de leite. É impossível. O comportamento do bebê é completamente diferente nessas duas fases. Então é muito mais fácil você explicar para a pessoa que está amamentando, para essa família que está conhecendo agora a experiência de amamentação, que cada uma dessas fases vai ser diferente, que ela vai ter que esperar comportamentos diferentes, padrões diferentes do bebê em cada uma dessas fases, para ela também não ficar nervosa e confusa, né, com a experiência de amamentação dela. Então vamos fazer uma recapitulação aqui do que esperar para a amamentação na fase de colostro. O bebê nasceu, o que eu vou estar produzindo nessa fase que o bebê nasceu ali até o terceiro dia de vida, por volta do terceiro dia de vida, né? Eventualmente o leite desce um pouquinho antes, eventualmente desce um pouquinho depois, mas ali por volta de 72 horas é o tempo que o leite leva para descer depois do nascimento do bebê. Então, até o terceiro dia de vida, o que eu vou esperar é que o bebê venha para o peito com frequência. Nas primeiras 24 horas, em geral, ele vai ter um comportamento um pouco mais sonolento, ele vai fazer intervalos entre as mamadas um pouco maiores. Se for um bebê a termo saudável, tá tudo certo a gente deixar ele se regular sozinho nessas primeiras 24 horas. E a partir do segundo dia de vida, eu já espero que ele comece a acordar com intervalo em torno de 3 horas e meia, para fazer mamadas efetivas de colostro. Ele vai plugar no peito e o que eu espero do comportamento desse bebezinho que está mamando colostro? Eu espero que ele dê várias sugadas para uma engolida. Porque nessa fase ele vai mamar colostro. O colostro é um pequeno volume, ele vai sair em gotinhas que são ali meio transparentes, mais viscosas. Ele vai precisar de mais sugadas para juntar um volume interessante para engolir. Ou seja, ele vai dar mais sugadas para uma engolida. É esse o padrão que eu espero do bebê que está mamando colostro. Várias sugadas para uma engolida, respira, descansa. Várias sugadas para uma engolida, respira, descansa. Mais importante do que ele vai fazer na hora da mamada é observar o que está saindo desse meu bebezinho. Porque veja, tanto na fase de colostro quanto na fase depois da descida do leite, eu nunca vou saber quanto que de fato meu bebê está mamando, né? Esse é um mistério, né? A pergunta de R$1 milhão. Quanto que eu produzo? Quantos ml sai do meu peito? Qual o volume que sai do meu peito? Ninguém sabe quanto que sai do peito na hora que o bebê tá mamando. A gente sabe quanto que sai quando tá botando, quando coloca uma bombinha de tirar leite, isso sim. Mas quanto que sai quando o bebê tá mamando, ninguém sabe. Mas eu sei quanto que sai do bebê depois da mamada. E isso é um bom parâmetro para saber se a mamada está efetiva ou não. Então, nessa fase de colostro, uma outra coisa que eu vou me apegar, para além do interesse do bebê no peito e esse comportamento de várias sugadas para uma engolida, que eu espero nessa fase de colostro, é olhar o quanto que está saindo dele. No primeiro dia de vida, eu espero um xixi e no mínimo um cocô.
No segundo dia de vida, uns 2 xixis e no mínimo um cocô. No terceiro dia de vida, uns 3 xixis e no mínimo um cocô. Esse é o padrão de eliminações esperada para o bebê recém-nascido. A partir da descida do leite, eu vou esperar um volume maior de xixis. Então, depois da descida do leite, eu já não espero mais que apareça, por exemplo, cristais de urato no xixi do bebê. O cristal, ele é super comum de acontecer até a descida do leite, até o terceiro dia de vida. A partir do terceiro dia de vida, que o bebê vai ter contato com um volume de leite maior, a gente espera que a urina dele esteja mais diluída. Então, eu já não espero mais cristais de urato a partir da descida do leite. O cocôzinho do bebê, que é mecônio, até ali por volta do terceiro dia de vida, pelo quinto dia de vida, que é um tempo que ele já vai ter contato com um volume maior de leite, eu já espero que esse cocô não seja mais mecônio, que ele já tenha um aspecto mais cremoso, mais mostarda, né? Que não seja mais aquele preto, aquele piche. Então, observar as eliminações, a transformação das eliminações do bebê nesses primeiros dias de vida diz muito mais pra gente a respeito da efetividade da mamada do que contar quantos minutos que ele mamou no peito, certo? Então, essas são observações importantes de fazer também. Uma outra coisa que é também legal a gente observar é que é muito comum que bebês tenham icterícia fisiológica no início da vida deles, né? A partir do segundo dia de vida pode acontecer de o bebê começar a ficar amarelinho, e ele geralmente começa a ficar amarelinho na região do rostinho, né? Dos olhinhos, da cabecinha, e esse amarelo ele vai descendo pelos membros. Então, até o terceiro dia de vida pode acontecer de a gente observar que a icterícia está evoluindo por conta desse nível de bilirrubina que está crescendo. O bebê ainda tem contato com um volume muito pequeno, que é o colostro, né? Então ele não está conseguindo ainda diluir essa bilirrubina e fazer eliminações com volume grande, né? Cocô com volume grande para diluir essa bilirrubina. Então é comum que a icterícia aumente até a descida do leite. Legal ficar alerta, porque se chegar na zona ali da bermudinha, a pessoa que a gente está atendendo, ela precisa comunicar a equipe de saúde, tá? Mas é isso que a gente precisa modular de expectativa com relação à icterícia até a descida do leite. Por que é legal você saber disso? Porque depois da descida do leite, esse bebê ele vai ter contato com mais volume de leite. E aí eu já espero que ele já faça mais cocô, faça mais volume de cocô mais frequente, e a bilirrubina comece a ser diluída nesse cocôzinho, né? Principalmente pelo cocôzinho que ele está fazendo com frequência a partir da descida do leite. Então veja, são parâmetros que são muito mais confiáveis do que os minutos que o bebê vai ficar no peito, né, nessas fases da amamentação. Depois que desce o leite, ali por volta do terceiro dia, então vai descer o leite, ali por volta das 72 horas depois de nascido. Depois que desce o leite, eu já espero um padrão de produção, de volume de leite, de ejeção, de comportamento do bebê no peito completamente diferente. E eu vou te relembrar aqui também o que a gente espera então depois da descida do leite. Depois da descida do leite, a gente espera que o bebê plugue, né, na hora da mamada, faça ali sucções não nutritivas, né, aquelas chupeitadinhas, que vão disparar o nosso reflexo de ejeção, que é o que manda para o cérebro da pessoa que está amamentando a mensagem de que precisa ejetar leite, porque o bebê está fazendo o estímulo ali na mama. E a partir dali, então, o leite vai começar a ser ejetado. Então, mais uma coisa para a gente modular a expectativa. Quando o bebê pluga, não sai leite imediatamente. Precisa de alguns segundos para o cérebro receber essa mensagem e aí ejetar o leite para ele começar a mamar. Para algumas pessoas esse tempo vai ser 40 segundos, outras 30 segundos, 50 segundos, algumas 1 minuto, às vezes 2 minutos. Para cada pessoa vai demorar um tempo diferente. Mas o que a gente espera é que a mamada inicie então com essas sucções mais curtinhas, que são sucções não nutritivas, e alguns segundos depois, 1, 2 minutinhos depois, comece um padrão diferente de sucção, que é o padrão 1 para 1. Uma sugada, uma engolida, uma sugada, uma engolida, uma sugada, uma engolida. E nesse padrão, ele vai ficar nos primeiros 2, 3, 4 minutos da mamada. Isso depende de bebê para bebê, de mama para mama, né? Lembra que a gente não coloca todo mundo na mesma caixinha. Mas o que a gente espera é que depois que acontece a ejeção de leite, esse bebê, pelo menos numa parte da mamada, tem esse padrão 1 para 1.
Tá vendo que é completamente diferente do que aquilo que rolava lá na fase de colostro? Porque agora é uma realidade, é um cenário completamente diferente do ponto de vista não só do bebezinho que cresceu, né, ao longo desses dias, mas também da nossa produção de leite que mudou, né, ao longo desses dias, certo? Então a gente espera um padrão mais ativo, um bebê que vai dar, pelo menos num período da mamada, uma sugada, uma sugada, uma engolida, e aí vai dar descansinhos, vai respirar, depois volta, dá uma sugada, uma sugada, uma engolida, e vai ficar assim, mais interessado, especialmente nos primeiros minutos dessa mamada, em torno de 2, 5, 6 minutos da mamada, e depois a gente vai vendo ele se desinteressar. Como é que eu observo que ele está se desinteressando? Ele começa a dar 2 sugadas, uma engolida, 3 sugadas, uma engolida, 4 sugadas, uma engolida, um suspirinho, ou então uma tremidinha na boca. E aí depois ele volta a sugar mais um pouquinho. E daí 3 sugadas, uma engolida. Ele vai perdendo o interesse pela mamada. Porque a nossa ejeção, que não é uma linha reta, né? A nossa ejeção tem um pico ali nos primeiros minutos da mamada do bebê. Ela vai também diminuindo ao longo da mamada. De modo que ele vai ter que dar várias sugadas para juntar o volume interessante para ele engolir. Então veja, a torneirinha vai fechando e ele vai ficando desinteressado. Guarda essa informação, que essa é uma informação importante para a gente falar um pouquinho mais para frente a respeito de revezamento das mamas. Então, esse é o comportamento que eu espero para o meu bebê ao longo da mamada. Eu espero, então, que ele fique ativo, depois ele vai ficando desinteressado, inativo, vai entrando no estado de relaxamento, vai demonstrando com as tremidinhas na boca que ele já está ficando cansadinho daquela mamada, cansado de fazer essa extração. Muitas vezes nessa hora que o bebê começa a entrar no estado de relaxamento, as pessoas começam a fazer assim no bebê. Não faça isso no bebê, tá? Não faça isso e nem oriente que ninguém faça isso no bebê. Porque o bebê ele não vai mamar efetivamente ou vai ficar ativo na mamada porque tem alguém ali torrando a paciência dele. Ele vai ficar ativo na mamada mediante fluxo interessante. Se tiver um fluxo interessante, o bebê vai ficar ativo. Se não tiver um fluxo interessante, ele não vai ficar ativo, não vai ficar adiantando, passar o algodãozinho gelado, tirar a meinha do bebê. Nada disso vai ser interessante para ele. Vai até irritar ele naquele momento e fazer ele voltar a mamar, mas não vai fazer ele mamar de fato, efetivamente, tá? E uma outra coisa que também é importante nessa fase que o leite já desceu, é que agora eu já espero que desde a descida do leite, lembra, não apareça mais cristais de urato no xixi, que o volume de leite tenha aumentado, de modo que fique ali numa média de 6 a 8 fraldas de xixi em 24 horas, a partir da descida do leite, e especialmente depois que a amamentação engrenou ali por volta do 5º, 6º dia, é essa média que eu vou esperar para sempre. O cocôzinho, eu espero que seja no mínimo 1 até o final do primeiro mês. Ai, Anne, mas eu ouvi falar que o bebê pode ficar até 10 dias sem fazer cocô. Pode, ele pode ficar até 10 dias sem fazer cocô, depois do final do primeiro mês. Até os 30 dias de vida, 28 dias de vida, o cocô é um parâmetro importantíssimo para a gente avaliar se o bebê está mamando efetivamente ou não. Claro que pode acontecer de isoladamente aquele bebê tá mamando super bem, ele tá ganhando peso bem, mas ele não faz cocô com tanta frequência. Pode acontecer essa exceção? Pode. Mas a maioria dos bebês que não faz cocô com frequência no primeiro mês tem alguma relação com baixo ganho de peso, ou seja, com baixa ingesta. Então é um sinal de alerta importante se o bebê não faz cocô no primeiro mês. É importante a gente observar no mínimo 1 cocô por dia até o final do primeiro mês. Tá? Guarda esse número que ele é importante também. E o que esperar da icterícia, né? Que a icterícia, lembra? O amarelão, lá na fase de colostro, pode acontecer de ele evoluir, porque o bebê ainda tá mamando um pequeno volume. Lá na fase depois da descida do leite, eu já espero que o bebê consiga diluir essa bilirrubina. E diluindo a bilirrubina, eu espero que ele faça mais cocô e que essa bilirrubina seja diluída principalmente por esse cocôzinho que ele tá fazendo. Então, nessa fase, depois da descida do leite, eu já espero que a icterícia comece a involuir. Se eventualmente a icterícia estava aqui na região, né, na zona aqui do tórax do bebê, eu já espero que ela comece a diminuir e voltar, né? O último lugar que a icterícia sai é a região do rostinho, dos olhinhos do bebê. Então, eu começo a esperar que ela comece a subir a partir da descida do leite nessa história aí de amamentação, né? Dessa dupla de pessoa que está amamentando e de bebê. Então, veja. Viu de novo que eu não falei nenhum número de duração da mamada? Eu falei de aspectos importantes para a gente avaliar
se a mamada está sendo efetiva ou não. E esses aspectos passam pelo comportamento do bebê durante a mamada e terminam lá no que está saindo do bebê, no que a gente vê, né, no rostinho do bebê e no corpinho do bebê a respeito da icterícia. Então tem outras coisas para a gente olhar além do relógio. O relógio é o menos importante de tudo isso, certo? Certo. E aí eu tenho certeza que você deve estar se perguntando, né? Especialmente depois que eu falei que tem gente que começa a mexer no bebê, né? Que começa a... Eu brinco que é encher o saco do bebê, porque na verdade é isso, né? A gente fica só incomodando o bebê ali para ele mamar efetivamente. O que eu faço se eu tiver o meu bebê muito sonolento? Se ele não tiver nem no primeiro peito fazendo uma mamada super efetiva, o que eu posso fazer? Não é a orientação certa, não é passar o algodão gelado, não é tirar a meinha, não é, né, colocar o dedo na bochechinha dele? Não. A orientação certa é fazer com que, se o meu bebê está desinteressado, é porque provavelmente não tem um fluxo de leite interessante para ele, então vou fazer com que o meu peito ejete um fluxo interessante para ele voltar a mamar efetivamente. Como é que eu faço isso? Com pressão mamária, o famoso tchuk-tchuk durante a mamada, que vai fazer com que a pessoa que está amamentando vai ejetar mais leite e naturalmente o bebezinho vai ficar mais interessado durante a mamada, certo? Joia! Então veja... Encerramos o assunto duração da mamada, porque agora você já modulou a sua expectativa com relação ao comportamento esperado para o bebê ao longo da mamada e por isso você já sabe como avaliar se a mamada está sendo efetiva ou não, sem precisar olhar para o relógio para saber se a duração da mamada foi suficiente ou não, certo? Certo. Como é que eu vou saber se o meu bebê chegou no leite gordo, desse jeito que eu expliquei aqui pra você? Como é que eu vou saber se ele passou daquele portal imaginário do leite gordo e ele chegou naquele leite que vai fazer ele de fato ganhar peso? Deixa eu te explicar, então, caso você não esteja familiarizada com essa linguagem aí do leite gordo e do leite magro. A ejeção de leite, na hora que abre a torneirinha de leite, a nossa ejeção de leite ela passa por um pico e depois ela vai reduzindo a ejeção, a velocidade de ejeção. Esse pico é uma ejeção de leite, então é um reflexo de ejeção de leite. Em geral, o bebê vai ter contato com um reflexo de ejeção, pelo menos um reflexo em cada mamada. Então, pelo menos uma vez ele vai ter contato com essa torneirinha que abre e que vai fechando devagarzinho. Essa torneirinha, na hora que ela abre, se você for experimentar fazer uma ordenha de leite, você vai perceber que a ejeção de leite, ela começa com um leite que ele é mais branquinho. Tem gente que chama ele de leite mais ralinho. Isso é uma ofensa muito grande, porque o leite não é ralo. Ele é bastante rico em água e bastante rico em lactose, justamente para dar energia para o bebê, para ele fazer uma mamada efetiva ao longo desse reflexo de ejeção. À medida que o bebê vai mamando, então veja, ele começa com um volume grande, lembra? Uma sugada, uma engolida, uma sugada, uma engolida, uma sugada, uma engolida, nesse leite que é bastante rico em água e bastante rico em lactose. E à medida que ele vai mamando, ele vai dando 2 sugadas, uma engolida, 3 sugadas, uma engolida, vai diminuindo a ejeção de leite e vai aumentando o número de sugadas que o bebê dá para dar uma engolida, porque diminui a ejeção e aumenta também o teor de gordura ao longo dessa ejeção. Anne, em que momento que aumenta esse teor de gordura? Ao longo de toda a ejeção. Esse leite ele vai se misturando ao longo de toda a ejeção. Então, um bebê que completou esse ciclo de mamada, que iniciou essa mamada bem ativa, uma sugada, uma engolida, uma sugada, uma engolida, e terminou essa mamada dando suspirinho, relaxado, mãozinha aberta, entregue, é um bebê que pegou toda essa composição do leite. Ele passou pelo portal imaginário do leite gordo, porque esse portal ele começa já no início da mamada. É no início da mamada que esse leite vai se misturando, inicialmente bem rico em água e bem rico em lactose, e chegando mais rico em gordura no final da mamada. E o bebê que completa essa mamada desse jeito, né, nesse padrão, que começa mais ativo e termina mais relaxado, ele inevitavelmente vai ter pego todos os componentes do leite, vai ter chegado em todas as fases do leite e vai ganhar peso adequadamente. Aí eu te pergunto, a orientação de determinar um tempo de mamada para o bebê, por exemplo, 10 minutos, 5 minutos, ela faz sentido? Se o meu bebê levar 17 minutos para completar toda a mamada,
aquele bebê que recebeu orientação lá de mamar 10 minutos, ele já não vai conseguir completar, pegar todos os componentes do leite ao longo da mamada, se a ejeção de leite daquela pessoa que está amamentando demorar 17 minutos. Tá vendo? Como não faz sentido a gente determinar o tempo de mamada e sim observar o comportamento do bebê ao longo da mamada, isso é muito mais precioso, né? Muito mais valioso para a gente avaliar se o bebê está fazendo uma mamada efetiva ou não, certo? Então lembra disso, ele vai se misturando ao longo de toda a mamada. E, naturalmente, o bebê que começa a se desinteressar no final, começa a dar tremidinha na boca, começa a fazer suspirinho, começa a ficar relaxado. É um bebê que chegou naquela fase da ejeção em que a ejeção está bem diminuída, está desinteressante para ele, e é justamente naquele momento em que ele já pegou todas as fases do leite, todos os componentes do leite, inclusive esse componente mais gorduroso, tá? Então fica tranquila, tá? E se você perceber, claro, que o bebê não tem interesse nem no início da mamada, lembra do tchuk-tchuk da compressão mamária, porque isso vai ajudar o bebê a ficar naturalmente mais interessado, certo? Mas agora eu preciso saber, além do componente e da duração da mamada, quando que eu devo trocar de peito? Quando que é o momento que eu tenho que tirar o bebê desse primeiro peito e colocar nesse segundo peito? Aliás, eu tenho que tirar o bebê do primeiro peito e colocar no segundo peito? Vamos lá. Primeiro, ninguém tem que nada, certo? Mas é legal você saber que se o bebê termina a mamada no primeiro peito, relaxado, porém acordado, pode ser que ele aceite mamar no segundo peito. E tem vantagem para ele e tem vantagem para a pessoa que está amamentando também. Por quê? Porque se o bebê pega não só um reflexo de ejeção, mas 2 reflexos de ejeção ao longo da mamada, ele tem mais chance de ganhar mais peso, né? De ganhar peso de maneira ainda mais adequada, ainda mais segura, mais tranquila. A pessoa que está amamentando vai ter oportunidade de estimular as mamas, as 2 mamas por mamada, fazendo com que, hipoteticamente, se o bebê mama a cada 3 horas e eu ofereço um peito por mamada, cada peito vai ficar 6 horas sem ser estimulado, certo? Porque o bebê mamou aqui, aí 3 horas depois eu venho pra cá, aí 3 horas depois eu volto pra cá. Ou seja, cada peito foi estimulado a cada 6 horas. Mas se eu ofereço os 2 peitos por mamada e esse bebê mama a cada 3 horas, os 2 peitos vão ser estimulados a cada 3 horas. Eu aumento o estímulo de produção das mamas. Então, do ponto de vista do ganho de peso do bebê, é vantajoso que ele mame as 2 mamas por mamada. E do ponto de vista da produção de leite, né, do estímulo de produção de leite, também é vantajoso que ele mame os 2 peitos por mamada. Ah, mas eu encontrei aqui na minha realidade uma família que o bebê não dá conta de mamar os 2 peitos. Ele raspa o tacho lá no primeiro peito e ele não consegue ficar acordado pro segundo peito porque a ejeção e a produção de leite é muito grande. Ele não consegue mamar 2 mamas. Mas espera, um problema ele só é um problema se ele for um problema. Então, se o bebê tá mamando adequadamente, tá tudo bem pro bebê, tá tudo bem pra pessoa que tá amamentando, e ele mama só um peito por mamada porque naquela realidade existe uma produção exagerada de leite que faz com que ele não consiga mamar 2 peitos, tá tudo certo. A gente não tem um problema. Agora, se a gente tem uma realidade, um cenário, né, que o bebê, ele sai relaxado da primeira mama, mas ele ainda tá acordado, ainda dá pra gente testar, colocar ele no segundo peito pra ver se ele pega, em geral, ele vai pegar. E ele vai conseguir não necessariamente fazer uma mamada, um ciclo completo, né, de mamada, mas pode ser que ele consiga pegar 2 ejeções de leite, de modo que ele ganhe peso ainda melhor. Então, vale a pena do ponto de vista da produção e também do ponto de vista do estímulo do ganho de peso do bebê, oportunizar que ele mame no segundo peito também, certo? Deixa eu ver aqui o meu resuminho para ver se eu deixei de falar alguma coisa aqui para você. Uma coisa importante. Por que peito que eu começo a próxima mamada? Essa é uma dúvida bem frequente, né? Se o meu bebê mamou um peito por mamada ou mamou 2 peitos por mamada, como é que eu sei qual é o peito que eu devo iniciar a próxima mamada? Faz o tchuk-tchuk e verifica qual é o peito que está mais cheio. O peito que tiver mais cheio, você inicia ele na próxima mamada. Mas eu percebi que é sempre o mesmo peito que está iniciando mais cheio a próxima mamada. E aí ele está ficando cada vez mais cheio. Aí nesse caso, a gente faz um revezamento da mama que inicia a mamada para que as 2 sejam estimuladas adequadamente. Joia? É importante revezar as mamas e estimular as 2 mamas da maneira mais equilibrada possível, porque quanto mais o bebê conseguir remover leite daquela mama, mais aquela mama vai produzir. Cada vez que o bebê vem e faz uma mamada efetiva naquela mama,
ela manda para o nosso cérebro a mensagem de, ó, raspou o tacho, mamou tudo. E o cérebro vai dar conta de estimular para produzir ainda mais para repor naquela mama. Então é importante que as duas mamas sejam estimuladas adequadamente e de maneira equilibrada para que elas também fiquem de tamanhos mais parecidos, né? E produzindo uma quantidade mais parecida. Por que é importante você modular isso e saber, né, dessa informação? Porque muitas vezes o bebê vai começar a mamado no peito direito, por exemplo. Começou a mamada no peito direito, que era o peito que estava mais cheio, antes de iniciar a mamada. Começou no direito, mamou bem. Quando entrou no estado de relaxamento, mesmo fazendo a compressão, ele não ficou mais interessado nesse peito, troquei para o esquerdo. Mas no esquerdo ele mamou só um pouquinho. E aí, depois que terminou a mamada, eu percebi que o esquerdo ainda ficou um pouquinho mais cheio do que o direito. Se na próxima mamada eu inicio de novo com o direito, o bebê de novo vai raspar o tacho no direito e mamar pouquinho no esquerdo. E se eu fizer isso muitas vezes, com muita frequência, eu acabo mandando para o meu cérebro a mensagem de que ó, o direito tem que produzir bastante, o esquerdo não tanto. E aí o meu peito direito e o meu peito esquerdo vão acabar naturalmente ficando diferentes e produzindo uma quantidade diferente. Então lembra, se o bebê mamou no peito direito, raspou o tacho e depois mamou no esquerdo e mamou mais ou menos, sobrou um leitinho ali, na próxima mamada é importante que o bebê venha para o esquerdo, raspe o tacho e depois vá para o direito. Fazer esse equilíbrio nas mamas é importante também, certo? Então lembra disso, oportunizar que o bebê decida, né? Se ele quer uma ejeção ou duas ejeções para ficar plenamente satisfeito. Isso vai fazer também com que o estímulo das mamas seja mais adequado, certo? Agora uma pincelada rápida a respeito de intervalos das mamadas, que eu sei que é uma dúvida bem frequente, né? Se a gente precisa fazer livre demanda desde o início ou se a gente tem que determinar qual é o intervalo entre as mamadas com o bebezinho recém-nascido. É importante primeiro saber que os bebês eles não mamam só por fome, né? Tem todo um aspecto emocional que gira em torno da amamentação, da necessidade de se sentir seguro. Então o bebê não vai chorar e não vai vir para o peito mamar, sugar só por fome. Então, primeira coisa que a gente precisa saber e ter muito claro na mente é isso também para conseguir orientar as famílias de que ele não vai, se ele chora com frequência não quer dizer necessariamente que ele está passando fome, e se a gente quiser atender essas outras necessidades dele no peito, especialmente inicialmente que ninguém conhece esse bebê, tá tudo bem. Isso se chama livre demanda, né? Aproveitar essa oportunidade de sanar as necessidades emocionais e nutricionais do bebê na mama vai ajudar todo mundo, certo? É importante que o bebê faça mamadas mais efetivas, né? Observar esse comportamento mais ativo, porque quanto mais efetiva for a mamada, naturalmente maior vai ser o intervalo que vai ter entre as mamadas. E isso faz com que as pessoas que estão ali trabalhando para fazer essa amamentação dar certo, também consigam descansar e vai ficar confortável para todo mundo. Um bebê que faz mamadas inefetivas, ele tende a voltar para o peito com muita frequência, fazer intervalos muito curtos. Por isso, pensar na compressão mamária, em avaliar se a mamada está efetiva ou não, vai ajudar a gente a ajustar esse período de descanso, né, entre as mamadas. E lembra que tudo isso tem exceção, obviamente, né? Cada caso vai ter que ser avaliado individualmente. Qual é o tempo máximo entre as mamadas ideal para um bebê recém-nascido? Para um bebê recém-nascido, acabou de nascer, acabou de sair lá da barriga que estava sendo alimentado pelo cordão umbilical, estava no open bar, open food, não precisava chorar para mamar, ele recebia todos os nutrientes ali o tempo todo sem precisar se esforçar. Esse bebezinho, eventualmente, ele vai nascer e não vai se tocar, que ele tem que chorar, que ele tem que manifestar, né? Que ele tem que demonstrar de alguma forma que ele tá com fome. Eventualmente, as pessoas que estão cuidando dele também vão dar uma viajada ali na maionese e não vão se atentar ao tempo, ao intervalo máximo, né, de mamadas dele. Então, para esse bebê, a gente precisa ficar atenta para que ele não faça, bebê saudável a termo, tá? Não faça intervalos maiores do que 3 horas durante o dia e nem maiores do que 5 horas na madrugada. Isso é uma média, né? Vai ter, eventualmente, o bebê que vai fazer intervalos de 3 horas e meia. E tá tudo bem, a gente não precisa ficar tão... prestar tanta atenção assim a respeito dos minutos, né? Mas é mais ou menos para você ter noção de que o intervalo máximo, até o bebê fazer 15 dias, ou até ele recuperar o peso de nascido, que é o que em geral acontece ali por volta de 15 dias, é legal ficar atento aos intervalos máximos do bebê, para não passar de mais ou menos 3 horas durante o dia e nem de mais ou menos 5 horas na madrugada.
Ah, mas o bebê ele faz intervalo mais curto do que isso, tá tudo bem? Tá tudo bem, não tem problema nenhum. Em geral, os bebês recém-nascidos fazem mesmo intervalos mais curtos e esse tempo de 3 horas, máximo de 3 horas durante o dia e de 5 horas na madrugada, ele vai ser só um balizador para você não deixar passar demais o tempo entre as mamadas, tá? Depois de 15 dias, bebê já recuperou o peso de nascido, já engrenou a mamada, ele já acorda espontaneamente, ele já faz suas próprias regulações, ele às vezes acorda a cada 2, depois ele acorda a cada 4 e ele mesmo vai regulando. Preciso me preocupar? Não. Aí eu não preciso mais me preocupar, daí é literalmente livre demanda, tá? Conclusão da nossa palestra de hoje que eu quero que você leve dentro do seu coração. Avaliar a mamada do bebê é muito mais importante do que o tempo cronológico. Então, incentive as famílias a desapegar do relógio, a desapegar do aplicativo, a desapegar do bebê da amiga, da vizinha, do intervalo que o outro bebê faz, porque assim como nós que estamos amamentando, né, as pessoas que você está orientando são diversas, os bebês também são. Não cabemos todos na mesma caixinha, as mamadas vão funcionar de maneira diferente, mas é importante saber avaliar se a mamada está sendo efetiva. Incentive a família a afastar a roupinha do bebê, a avaliar a deglutição do bebê, a ouvir os sons que o bebê faz. Desliga a televisão, ouve o barulhinho que o seu bebê faz durante a mamada, ouve se você consegue perceber se ele está engolindo, se você percebe uma voltinha diferente no pescocinho dele na hora que ele engole. Tudo isso vai dar para a família material suficiente para ela conseguir saber se o bebê está mamando efetivamente ou não e se ela precisa intervir de alguma maneira ou não. E é só no dia a dia, não tem nenhum aprendizado que ela faça previamente que vai ser de fato efetivo na hora que o bebê nascer. É só olhando o bebê dela, na hora que o bebê dela plugar nela e começar a mamar, é que ela vai conseguir exercitar isso de modo a avaliar que o bebê está mamando de maneira eficiente ou não. E o nosso papel é ensinar as famílias a fazerem isso com segurança, a tomar as rédeas aí da amamentação deles, serem protagonistas nessa história, para que tomem decisões seguras e conscientes sempre, certo? Muito obrigada pela participação de vocês. Eu espero que essa palestra tenha te ajudado a avaliar a efetividade da mamada do bebê e te ajudado também a questionar e a refletir a respeito das orientações que a gente faz sobre a amamentação. E agora eu passo a palavra para a professora Daiane. Muito obrigada e até mais. Obrigada, professora Annelise. Sempre maravilhoso te ouvir, aprender com você. Muito obrigada por essa incrível palestra. Pessoal, eu já vi que tem perguntas aqui no chat, vocês podem deixar, quem tiver mais algumas perguntas, coloquem ali, a professora Annelise vai estar respondendo algumas, tá? Olha só, a Annelise vai estar ministrando a aula da primeira, ou melhor, a primeira aula da turma do Polo de Chapecó, que vai ser no dia 30 de abril. Então, nós vamos ter a prof. Annelise lá nessa turma, no dia 30 de abril, tá? Quero agradecer também ao pessoal do TI, que todo o pessoal, a equipe Sensupeg, né? Que nos ajudou com esse evento, com essa palestra, em especial a gestora Mari Clay, que vem nos apoiando há 2 anos, quando a gente começou essa meta de estruturar e trazer o Sensupeg como uma referência nacional em aleitamento materno, em excelência em ensino, em qualificação, em profissional formado para o aleitamento materno, né? Muito obrigada, gestora Mari Clay. Muito obrigada a toda a equipe do Sensupeg e a todos vocês que estão aí assistindo, certo? Nós vamos deixar aqui, já vou deixar aqui nos comentários o contato da gestora Mari Clay para quem tiver interesse em entrar, se participar, cursar pós-graduação em aleitamento materno. E também vou deixar o endereço aqui do Instagram do Sensupeg de Santa Catarina, que inclusive vai ter aí sorteios de cursos, tá? Já estou sabendo aqui nos bastidores. Então, curtam a página do Instagram Saúde Sensupeg Saúde Santa Catarina. E vou deixar todos os contatos para quem tiver interesse nos diversos estados aí do país sobre a pós-graduação em aleitamento materno, que vai contar com professores desse nível, né? São professores incríveis de excelência. Logo nós vamos ter aí
outras palestras, a gente já tem programado mais uma palestra em vista para os próximos meses, com uma pessoa também, um nome que é referência em aleitamento materno, não só no país, mas internacionalmente também, tá? Então, deixo o convite aí para vocês seguir a nossa página do Instagram e informações vocês podem escrever aqui nos comentários, perguntas, que a gente vai estar respondendo, tá? Qualquer dúvida também, dificuldade de contato, vocês conseguem entrar na página do SensoPeg, do portal do SensoPeg, certo? Muito obrigada, então, por esse participação de vocês nesse evento. Espero que vocês estejam também nos próximos eventos relacionados ao aleitamento materno e todos os cursos saúde aqui da pós-graduação SensoPeg, certo? Até breve.